Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitaigura Premanande. Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Continuando com nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 12, a limpeza do templo de Gundicha, verso 135. Estamos lendo um longo significado de Srila Prabhupada. Então voltamos ao verso 135. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jajipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnava Yata Shana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Hare. Ei Mata Pura Dwaragi Pathayata Sakala Shodilata Haki Varnibekata. Do lado de fora da entrada do templo, todas as estradas estavam também limpas, e ninguém podia explicar exatamente como se deu isso. Continuação do significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os benefícios materiais modernos são como a poeira da contaminação material. Quando esta poeira é agitada pelo redemoinho da atividade fruitiva, subjuga o coração. Assim, o espelho do coração fica coberto de poeira. Muitos são os desejos de se realizarem atividades auspiciosas e inauspiciosas. Porém, as pessoas não sabem que, deste modo, seus corações permanecem sujos vida após vida. Sabe-se que aquele que não consegue abandonar o desejo de atividade fruitiva está coberto pela poeira da contaminação material. Os karmis geralmente pensam que a interação das atividades fruitivas pode ser neutralizada por outro karma ou atividade fruitiva. Sem dúvida, este é um conceito errado. Se alguém se deixa iludir por esse conceito, sua própria atividade o engana. Tais atividades são comparadas ao banho do elefante. Pode ser que o elefante se banhe com todo carinho, mas tão logo sai do rio, tira um pouco de areia da terra e joga por todo o corpo. Se alguém sofre devido às suas atividades fruitivas passadas, não pode neutralizar seu sofrimento pelo processo de realizar atividades auspiciosas. Não são os planos materiais que vão anular os sofrimentos da sociedade humana. A consciência de Krishna é a única maneira pela qual pode-se mitigar o sofrimento. Quando alguém adota a consciência de Krishna e se ocupa no serviço devocional ao Senhor, começando com o processo de cantar e ouvir sobre as glórias do Senhor, inicia-se a limpeza do coração.
Especulação impersonalista, monismo, fundir-se na existência do Supremo, conhecimento especulativo, yoga mística e meditação, tudo isto compara-se a grãos de areia. Simplesmente causam irritação no coração. Ninguém pode, por meio dessas atividades, satisfazer a suprema personalidade de Deus, nem tampouco teremos a oportunidade de ver o Senhor sentado pacificamente em nossos corações. Pelo contrário, tais atividades só fazem perturbar o Senhor. Às vezes, yogis e gyanis adotam o cantar do Mahamantra Hare Krishna como um processo inicial de suas práticas variadas. Entretanto, ao se julgarem livres do cativeiro da existência material, deixam de cantar. Eles não entendem que a meta última é a forma do Senhor ou o nome do Senhor. A suprema personalidade de Deus jamais favorece tais criaturas desventuradas, pois elas não conhecem o significado do serviço devocional. Elas são assim descritas no Bhagavad Gita 16:19. Tamaham dvishatha kruram samsareshu naradhamam shipami ajaksharam ashubham ashurishu evajonishu. Aqueles que são invejosos e nocivos, que são contados entre os seres humanos mais baixos, eu os lanço no oceano da existência material, dentro de diversas espécies demoníacas de vida. Por estarem sempre invejando o Senhor, os demônios são muito nocivos. Chaitanya Mahaprabhu, por seu exemplo prático, mostrou-nos que devemos recolher um a um todos os grãos de areia e jogá-los fora. Chaitanya Mahaprabhu também limpou a parte externa do templo, temendo de que os grãos de areia fossem novamente soprados para dentro. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Ilusão pensar que tem qualquer outra coisa para fazer que não seja serviço devocional. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 14, o rei Pururava fica encantado com Urvashi. Verso 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Não, eu só quero ver porque eu me confundido, né? Desculpa, É esse. Então eu leio só. Eu copiei outro verso. 41 você pôs. Então eu vou ler só. Antarvatninhu Palaksha Devim Saprayayo Purim Punastatra Gato Abdante Urvashi Viramataram.
Significado do 40, eu repito só então. Compreendendo que Urvashi estava grávida, Pururava retornou ao seu palácio. No final de um ano, ali em Kurukshetra, ele obteve novamente a associação de Urvashi, que então era a mãe de um filho heróico. Então agora vamos repetir o 41. Upalabhya Mudayuta, Upalabhya Mudayuta, Samuvasataya Nisham, Samuvasataya Nisham, Atainam Urvashi Praha, Atainam Urvashi Praha, Kripanam Virahaturam, Kripanam Virahaturam. Upalabhya Mudayukta, Upalabhya Mudayukta, Samuvasataya Nisham, Samuvasataya Nisham, Atainam Urvashi Praha, Atainam Urvashi Praha, Kripanam Virahaturam, Kripanam Virahaturam. Upalabhya Mudayukta, Samuvasataya Nisham, Atainam Urvashi Praha, Kripanam Virahaturam. Vamos repetir então, por favor. Tendo recuperado Urvashi, no final do ano, o rei Pururava estava muito jubiloso, e desfrutou de sexo, com ela por uma noite. Mas então, ele ficou muito sentido, ao pensar em separar-se dela, de modo que Urvashi falou-lhe as seguintes palavras. Então, Urvashi, vamos ver o que ela falou. É o verso 42. Gandharvam upadavam mams tubhyam shantimam iti tasya samstut yatastushta agnista lindalurnripa urvashim manyamanastam swabudhyata charam vane. Repetindo, Urvashi disse, meu querido rei, busca refúgio nos Gandharvas, pois eles serão capazes de novamente entregar-me a ti. Seguindo a instrução contida nessas palavras, o rei satisfez os Gandharvas, com orações, e os Gandharvas, estando satisfeitos com ele, deram-lhe uma jovem chamada Agnisthari, que se parecia exatamente com Urvashi. Mas não era. Pensando que a jovem era Urvashi, o rei começou a andar com ela pela floresta. Porém, mais tarde, pôde entender que ela não era Urvashi,
mas Agnishtari. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta que Pururava era muito luxurioso. Logo após obter a jovem Agnishtari, ele quis fazer sexo com ela. Porém, durante o ato sexual, pôde entender que a jovem era Agnishtari e não Urvashi. Isto indica que todo homem apegado a uma determinada mulher conhece as características particulares daquela mulher durante o ato sexual. Assim, Pururava entendeu durante o intercurso sexual que a jovem Agnishtari não era Urvashi. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiyaye Shri Chaitanya manubhistam Istabidham jena bhutale swayam rupakaram mahyam dadati swagadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namushtute Antarvatnim Upalakshya Devim Sapraya Yopurim Panastatargato Dante Urvashim Vidamataram. Compreendendo que Urvashi estava grávida, Pururava retornou ao seu palácio. No final de um ano, ali em Kurukshetra, ele obteve novamente a associação de Urvashi, que então era a mãe de um filho heróico. Tendo recuperado Urvashi, no final do ano, o rei Pururava estava muito jubilioso e desfrutou de sexo com ela por uma noite. Mas então, ele ficou muito sentido ao pensar em separar-se dela, de modo que Urvashi falou-lhe as seguintes palavras. Porque o trato foi que seria sempre uma vez por ano, né? Então, a aflição bateu, né? Gandharvam upadavemam sris etubhyam dashantimam miti tasyasam stuvadastushta agnishta linda durnripa urvashim manyamanastam swabhudyatacharam vade. Urvashi disse: meu querido rei, busca refúgio nos Gandharvas, pois eles serão capazes de novamente entregar-me a ti. Os Gandharvas são assim como anjos, né? Arcanjos, seres celestiais, músicos celestiais, e foram ordenados pelo Senhor Indra. Eles que fazem sempre os shows nos planetas celestiais para o prazer dos semideuses. Ontem mesmo estava dando exemplo de como Narada Muni caiu quando ele era o Pararma, um grande Gandharva, e os Gandharvas por ali, o Senhor Indra falou: vão lá na terra e recuperem Urvashi para mim, porque a minha assembleia ficou um pouco opaca, sem brilho, sem cor, depois que a Urvashi foi embora, depois que ela caiu na terra. Aí eles estavam vindo e teve toda aquela história, que eles primeiro pegaram os cordeiros que caíram com ela. O rei Pururava tinha feito um trato com ela que não podia ficar nu na frente dela, a não ser no momento do intercurso sexual.
E aí ela falou aquelas palavras ásperas, afiadas no ouvido dele, e ele saiu desesperado para ir buscar os cordeiros que estavam sendo levados e berrando, gritando pelos Gandharvas. E recuperou os cordeiros, mas quando ele estava voltando, o brilho do corpo dos Gandharvas na sua casa fez com que Urvashi conseguisse ver que ele estava nu, porque ele levantou correndo e saiu, e o trato que ela tinha feito com ele, como uma donzela do planeta celestial, sociedade first class, primeiro mundo, ele não podia ficar nu na frente dela, a não ser no momento do ato sexual. A partir daquele momento ela foi embora. Ele saiu procurando ela mundo afora e encontrou lá em Kurukshetra, nas margens do Saraswati, ela com outras moças, e ele recuperou ela. E agora ela fez esse trato com ele, que tudo bem, né? Já que você está tão determinado para ficar comigo, vamos ficar, mas assim, de maneira regrada, uma vez por ano. Então ele estava ficando, já tinha engravidado ela a primeira vez. Voltou, mas depois só de pensar que aqui a palavra é vira rátura, aflito só de pensar na separação. Vira rátura quer dizer isso. Aí que ele ficou perturbado e ele falou, não dá, faz alguma coisa. O que nós podemos fazer para não ser só por uma noite em um ano? Tem que ser mais, né? Aí ela deu esse conselho para ele. Lorota, enganação. Fala com os Gandharvas. Eles podem devolver-me a ti. Ele falou. Os Gandharvas disseram, olha, então você faz o seguinte, você faz algum sacrifício aí, né? Adora a gente, ora por nós. Ele fez, sabe, os Gandharvas ficaram satisfeitos e trouxeram Urvashi para eles. Só que não era Urvashi, era Agnishtani. Era outra moça. Mas como era exatamente a mesma coisa que Urvashi, ele ficou todo satisfeito e começou a conviver com ela. Falou, ufa, vou de novo conviver com minha amada esposa constantemente, diariamente, o tempo todo. E saiu pela floresta, já saiu fazendo sexo, como todo homem luxurioso faz, né? Falávamos ontem, a vida de casado não é vida para viver dia e noite fazendo sexo. Não. Relação entre homem e mulher é muito mais séria do que isso. Muito mais séria. Isso aí qualquer animal faz, como falávamos ontem. Qualquer animal faz isso. O ser humano não pode resumir sua vida em comer, dormir, se acasalar e se defender, como os animais resumem a vida nisso, porque senão ele vai ser tal qual um animal. Comer, dormir, se acasalar e se defender. Ainda que seja com sofisticação, mas não há diferença no ato. Então, chamanhaeta, pachurina, essas atividades são atividades do animal. O ser humano tem que ter atividades de Dharma superior. Namori, Adiko, Vishesham, Damena, Pachuri, Samana. Então, quando o ser humano entende de verdade que a forma humana de vida é raríssima, muito rara. Radha Maharaj falou, é muito difícil nascer como ser humano. Durabam Marusanjama. Durabam quer dizer muito difícil, muito duro. Durabam Marusanjama. Então, quando alguém nasce como ser humano, ele tem que Damo, Adikam, Damo, Damina Rinapa Shubhi
Samana, se diferenciar do animal com o ato de executar seu dharma como ser humano. Não viver como o animal vive, só para comer, só para dormir, só para se casar, só para se defender. Mas quando um homem é muito luxurioso, ele não consegue ver outra meta, a não ser a meta de viver buscando conforto, buscando facilidade, mas para fazer exatamente só o que o animal faz: comer, dormir, se acasalar, principalmente, e se defender. Só isso. Então, Urvashi está fazendo tudo isso para o bem dele. Porque ela já tinha falado antes para ele: homem, controle seus sentidos, não fica assim que nem um desesperado por sexo a ponto de se matar, porque ele falou que ia se matar se ela não ficasse com ele. E Prabhupada não falaria à toa que, citando Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que o rei Pururava era muito luxurioso. E a luxúria, verso 37 do capítulo 3, né? Karma Yuga, ação e consciência de Krishna. Karma Yuga. Bhagavad Gita, Krishna falou: o bem-aventurado Senhor disse, Shri Bhagavando Vacha, Kama Esha, Kroda Esha Raja, Guna Samudbhava Mahashana, Mahapapma Vidyana e Ravaidana Mahashana. Quer dizer, devastador, destruidor, elimina tudo, acaba com tudo. Então o bem-aventurado Senhor disse: Arjuna, é unicamente a luxúria que nasce do contato com os modos materiais da paixão. Essa luxúria logo se transforma em ira. E é o inimigo pecaminoso desse mundo que marcha, que tudo destrói, que tudo devora. Então a gente pode ver que a maior prova disso é que quantos homens matando mulheres por causa da luxúria, perde completamente a sanidade. Completamente. Ah, mas ali atrás explicou o bar, ela tem que a mulher também, ela tem essa natureza e ela é cruel, ela acaba matando também o marido se ele não contraria. Se ele contraria ela, se ele não satisfaz ela. Essa natureza da mulher, não da devota, da mulher, é normal, é natural. Mas o homem luxurioso é muito mais violento. Porque essa não é a natureza do homem. Mas devido à luxúria, ele fica assim. E nós podemos ver como realmente nesse mundo a enganação é imensa. Vem de cima para baixo, das autoridades, dos assim chamados líderes da sociedade humana, que o cara matou a mulher e tem a pena mais branda, mais leve, porque diz que ele matou por amor. Não, ele matou por luxúria, ele não matou por amor. Por amor ninguém mata. Por amor ninguém mata. Então, como a Tia Helena falava numa palestra que eu estava ouvindo um dia desses mesmo, assistindo uma palestra da Tia Helena online, e a Tia Helena falando que é tão difícil amar, né? É tão difícil limpar o coração a ponto de realmente ter amor um pelo outro. Amor não é isso. Quem ama não
mata. Ah, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça porque ele era luxurioso. Ficou irado. Daí surge a ilusão. Com a ilusão vem a confusão na memória. Quando a memória se confunde, se perde a inteligência. E quando a inteligência se perde, se age como um animal. Isso é o que explica o Bhagavad Gita. Krishna explicando. Mas isso não é atividade para ser humano. Ser humano muito apegado a sexo, muito luxurioso, ele acaba fazendo isso. Então, claro que com toda a luxúria do rei Purura, ele conhecia completamente Urvashi. E quando ele fez sexo com a assim chamada Urvashi, ele viu que não era ela, era outra. Aí ele bateu mais desespero ainda. É assim. É assim. Mas o que nós temos que entender disso é que todo exemplo aqui é que a vida material, embora seja uma vida material, o corpo material, embora seja um corpo material, a vida do ser humano, o corpo do ser humano é muito valioso. A vida do ser humano tem que ser muito, muito levada a sério, porque ela é muito rara. E esse verso do Bhagavad deixa claro isso. Um homem pode viver como animal. E o que a sociedade humana faz? O que todos estão fazendo? Só cada vez mais se esmerando em comer, dormir, se acasalar e se defender. A líder vai mais planchar. Aí o Bhagavatam explica, chamando Eta Pashupinarana. Isso aí qualquer animal vive assim. Então, nós temos que diferenciar-nos dos animais. A diferença vai ser essa. O ser humano, ele tem objetivos superiores, ele tem compromissos superiores, responsabilidades superiores, ele tem inteligência superior, ele é capaz de ser superior ao animal. Então ele é capaz de entender que não, essa vida não é só para gozo dos sentidos. A perfeição da vida não é satisfazer os sentidos. A perfeição da vida é satisfazer os sentidos do Senhor transcendental. O ser humano pode entender isso, o animal não. É servir ao Senhor transcendental, servir Deus. Só o ser humano pode entender isso. Então ele, como marido, deveria estar iluminando a esposa Urvashi. Mas não, é ela que está dando ainda, tentando fazer ele entender que, fala o Shri Chaitanya Charitamrita, né? Que Mendriya Pritivancha Parivarikama, qualquer atividade fruitiva, seja ela sutil ou grosseira, qualquer atividade que seja para satisfação sutil ou grosseira dos sentidos, é chamada de luxúria. O que dizer o sexo mesmo em si. Então a alma condicionada, a Mendriya Pritivancha Parivarikama, que só vive satisfazendo os seus próprios sentidos, vive absurda na luxúria. A Mendriya Pritivancha Parivarikama, isso é chamado de luxúria, essa vida. O ser humano não pode viver só assim, para a luxúria, porque ele vai terminar, ele vai acabar irado. E essa ira vai acabar tirando completamente a inteligência dele. Ele tem que buscar objetivos superiores, satisfazer o Senhor dos sentidos, e não os sentidos dele próprio. Ele pode entender isso. E ter uma vida regrada, ter uma vida voltada para a autorrealização. E quando ele faz isso, Krishnendriya Priti Ichadari Premanama.
quando ele vive para satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, isso chama-se amor por Deus. A vida em dois é para buscar uma meta superior, o desenvolvimento do amor por Deus. É para ser religioso de verdade, é para ser educado de verdade, é para ser caridoso de verdade, é para ser um dharmista de verdade, é para ser um transcendentalista, um devoto de Krishna. Não importa, como expliquei ontem, no verso falado por Maharaja, Purnada Munya Maharaja Yudhishthira, né? Vida de casado, não importa que é vida de casado. É para autorrealização também. Também é para autorrealização. Só tem sentido a vida a dois, na verdade, quando um está ajudando o outro para alcançar a meta mais elevada, que é a autorrealização. E não só o sexo, como está aqui o rei Pururava, completamente confuso. O processo funciona para qualquer um, tá? Mas tem briga mediana, mesmo casado. Ela não explicou, Marita Papanashana. Esse processo aí é poderoso, que ele acaba com todos os papas, todos os pecados, na vida A1, na vida A2, na vida familiar, em qualquer circunstância. E tão poderoso que é capaz de fazer com que mesmo o grihasta, o chefe de família, avance em serviço devocional. Avance. E consiga conquistar o mesmo que os sannyasis anunciados de verdade, sérios, conquistam. Yana Jasana e Ashinamya com muita facilidade que um grihasta obtém aquilo que só aqueles que estão na ordem renunciada da vida e levam o processo muito a sério conquistam, embora seja um chefe de família. Grihasta Jena Padavi, embora esteja agora como um devoto, só que é um devoto casado. Anjasana Sinamya. Se executar o processo de Jagya perfeito para essa era, se for um dharmista perfeito, um cantor do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, vai alcançar a meta desejada pelas pessoas mais inteligentes, os sannyasis de verdade, renunciados de verdade. O grihasta que executa esse processo, explicou Narada Muni para o rei Yudhishthira, também tem possibilidade de conquistar o mesmo objetivo e com muita facilidade, muito rapidamente. Por isso que o Skanda Purana especifica, reverenciando Krishna, dizendo que Jasya Smritya Chanamukcha Tapojagya Kriyadishu Nunan Sampurnata Meti Sadyovandeta Matyudan. Reverencie o Senhor transcendental, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, porque só por nos lembrarmos dele e por vibrarmos o seu santo nome, todas as nossas atividades de penitências e austeridades e de atividades fruitivas, atividades que normalmente enredam um chefe de família, as responsabilidades familiares. Grihadishu. Tapô, penitências. Jagya, sacrifícios. Kriyadishu, a árdua luta pela vida. Quando alguém se lembra de Krishna, quando alguém canta o seu santo nome, se lembra do seu santo nome e vibra seu santo nome. Esse verso Skanda Purana fala que todas as suas atividades de sacrifícios, penitências e atividades fruitivas são um sucesso. São um sucesso. Só porque alguém está se submetendo à rendição a Krishna, à submissão a Krishna. Então, e aí alguém
provincial vai sair só para alguém que está como um monge dentro de um mosteiro, tendo a vida séria. Não, Sampurna, Beti, Sagyovanda e Tamachutam. É dito que isso aí pode ser feito em qualquer parte do universo. Em qualquer lugar você pode ter sempre o santo nome de Krishna na sua língua e sempre a lembrança de Krishna e sempre reverenciar Krishna sabendo que sou um servo eterno de Krishna. Pronto. Qual é o problema? Isso é vida de ser humano. E só o ser humano pode fazer isso. E se ele faz, sua vida será bem sucedida sob todos os aspectos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Prabhupada aqui, Jai.